Eu sou da polícia e tô aqui pra te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia. Olá, guerreiros, olá, guerreiras. É um grande prazer receber vocês na revisão final do Concurseiro Pro. Aos que não me conhecem, meu nome é Daniel Bill, sou servidor público efetivo desde o ano de 2014, quando logrei êxito na Advocacia Geral do Estado e recentemente fui aprovado para o cargo de delegado da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Tá bom? A minha rede social está aqui, é o @DanielBill042. Podem entrar em contato comigo lá, inclusive aos que entram no meu Instagram, tem acesso ao meu grupo de WhatsApp, onde tem uma interação legal, são quase 500 guerreiros participando deste grupo de WhatsApp, a gente tira dúvidas, troca ideias sobre temas quentes e potenciais na sua prova, tá bom? Aqui é a rede social também do curso, é o Concurseiro Pro, o curso que está financiando essa possibilidade da gente fazer uma revisão tão maestral, tão sensacional, então acredito que vale a pena segui-los também. Aqui a disciplina que iremos trabalhar hoje é a disciplina de Direitos Humanos, uma disciplina imensamente importante na sua prova, que tem um volume de questão muito maior do que os demais concursos da área policial, além da imersão do conteúdo, tá bom? Então, São Paulo cobra Direitos Humanos com bastante profundidade para todas as carreiras. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. A primeira questão que nós temos aqui é uma questão para a carreira de delegado de polícia do ano de 2022. Vamos lá. No que concerne ao direito à vida previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos, é correto afirmar que, letra A, nos países que não houverem abolido a pena de morte, essa só poderá ser imposta pelo cometimento do delito de genocídio. Então, genocídio é um crime grave, mas essa previsão não há na Convenção somente do genocídio. Há previsão de impossibilidade da pena de morte para os crimes tidos como graves, tá bom? Então não é taxativa o genocídio. Dessa forma, a assertiva está errada, tá bom? Continuando, com relação à letra B. Toda pessoa condenada à morte tem o direito de solicitar anistia. Sim, até essa parte está extremamente correta. Toda pessoa condenada à pena de morte, conforme previsto na própria Convenção Americana de Direitos Humanos, tem direito de solicitar anistia. Vamos ver se ela continua correta. Que deverá ser imediatamente concedida? Não, não há obrigatoriedade da concessão. Deve avaliar os requisitos se realmente a pessoa faz jus ou não à anistia. Desta forma, a assertiva está errada no que tange essa parte, tá bom? Letra C. Eu vou sair da tela para não atrapalhar a leitura de vocês. Um instantinho. Letra C. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada, independente da natureza do delito. Negativo. Nos crimes graves pode haver pena de morte, tá certo? Para os países que já tinham a pena de morte, essa pode ser estabelecida nos crimes graves. O que a Convenção não permite é a criação da pena de morte para aqueles países que ainda não haviam, inserido no seu ordenamento a pena de morte. Então, a letra C também está incorreta. Letra D. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada a delitos políticos nem a delitos conexos com os delitos políticos. Essa é a assertiva correta, é a exata literalidade da Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, vamos marcá-la como correta. Vamos ver o porquê
da letra E está incorreta. Não deve impor a pena de morte a pessoa que no momento da perpetração do delito for menor de 21 anos ou maior de 60 anos de idade. Tem duas incorreções aqui. Primeiro, que a pessoa tem que ser menor de 18 anos na data do cometimento do delito para que não possa ensejar nas penas, tá bom? Relacionadas à pena de morte. Além disso, a pessoa não pode ser maior de 70 anos na data da sentença, bem como não pode estar em estado de gravidez na data da sentença. Então temos duas incorreções, o que faz com que essa questão seja dada como errada, tá bom? Continuando aqui é o gabarito, onde eu falo das questões, tá bom? Com mais calma vocês vão poder ler, eu vou enviar esses slides para o curso, né? E vocês terão a oportunidade de acessá-los. Que eu trago, né, as literalidades da lei bem sucinto, bem objetivo nos assuntos que vocês, né, precisam. Aqui eu falo também, ó, for menor de 18 anos ou maior de 60, ou maior de 70, desculpa, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez, conforme eu havia mencionado para vocês, tá bom? Então vamos lá para uma segunda questão. Eu vou voltar a tela para a gente interagir um pouco, tá certo? A segunda questão também é do ano de 2022 e também é para o cargo de delegado de polícia, tá bom? Estamos nivelando pelo alto, né? Os sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos são um conjunto de normas, órgãos e mecanismos internacionais surgidos a partir de 1945, época da criação da ONU, tá bom? Com o intuito de promover a proteção dos direitos humanos em todo o mundo. É correto afirmar que na atualidade, quantos sistemas existem na atualidade? Já vi professor de cursinho renomado falar em 4 sistemas, porque existem os teóricos sistemas incipientes. Isso não é uma verdade, tá, gente? Pode haver sistemas incipientes, mas não são considerados sistemas para fins de prova. É o que a VUNESP deixa claro, né, na sua cobrança de questões. Então, existem, na verdade, 3 sistemas regionais de proteção. São eles o interamericano, né, o nosso, o europeu e o africano. Tá bom? E um sistema universal das Nações Unidas. Então, basicamente, seria essa resposta, tá bom? Lembrando que o sistema interamericano, ele tem a comissão e tem a corte. Eu queria explicar para vocês o seguinte, que a corte, ela atua apenas em relação às demandas da própria comissão, bem como as demandas dos estados partes. No que tange a comissão, ela atua nas demandas individuais, tá bom? E outra coisa, a corte ela não atua naqueles estados que não aderiram ao Pacto de San José da Costa Rica. Diferente da comissão que pode atuar na fiscalização de todos os países que aderiram à própria Declaração Americana de Direitos Humanos. Ou seja, todos os membros da OEA, são os estados americanos membros da OEA, sofrem a fiscalização da corte, da comissão, mas não necessariamente sofrem a fiscalização da corte. Para sofrer a fiscalização da corte, eles têm que ter aderido o Pacto de San José da Costa Rica, tá bom? Espero que isso fique claro para que vocês entendam com mais profundidade o nosso sistema interamericano. Por isso que a gente fala, eu trouxe até aqui no gabarito, tá à frente aqui, a gente fala que a comissão, ela tem uma dupla função, tanto de Comissão Interamericana, por isso que ela tem uma dupla função, tanto de inspecionar os membros da OEA, quanto de inspecionar aqueles membros, né, que aderiram ao Pacto de San José da Costa Rica, tá bom? Aqui eu falo do surgimento de cada um dos sistemas, tá bom? O sistema africano, né, que nasceu com a Carta de Banjul, o sistema europeu também, que eu falo aqui, criado com a Convenção Europeia de Direitos Humanos, ou a Convenção de Proteção para os Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, e o nosso sistema regional, né? O sistema interamericano, que nasceu através do Pacto de San José da Costa Rica e tem como órgãos competentes para monitorar e exigir o cumprimento, tanto a comissão, que eu falei para vocês, que tem essa dupla função, quanto a corte. Lembrando que a corte não tem dupla função, mas ela tem natureza dupla, tá? É um órgão tanto consultivo, de consulta, quanto órgão jurisdicional.
ela tem força para julgar estados partes. Isso foi questão da prova dissertativa para delegado de polícia no ano de 2022, tá bom? Um concurso que eu fui aprovado. Além disso, uma outra coisa que eu quero falar para você é em relação ao sistema global, ao sistema onusiano, tá bom? O sistema global geral é formado através da Carta Internacional de Direitos Humanos. Qual que é essa Carta Internacional de Direitos Humanos, né? A Carta Global de Direitos Humanos é formada através da DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, e dos pactos, Pacto de Direitos Civis e Políticos, Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A DUDH, ela não tem força vinculante formal, teoricamente. Há correntes no sentido de que a DUDH tem força porque ela trata de princípios e direitos humanos fundamentais, tá certo? Princípios e costumes de direitos humanos, e também trata de direitos humanos essenciais. Então, materialmente, hoje já está ratificado pela doutrina majoritária que a DUDH tem força vinculante material, sim. Mas formalmente ela não tem nos termos, né, do que fala a Convenção de Viena, ela não tem força formal vinculante porque ela não é um tratado, tá certo? Ela se dá a partir de uma resolução. Então ela foi criada num contexto pós-guerra, onde não houve, né, os estados estavam se reestruturando. Além disso, a gente tinha uma bipolaridade, né, estados com tendência capitalista, outros com tendência socialista, dadas as duas potências que eram constituídas à época. Ela foi até um movimento incrementado pela primeira dama americana, Eleanor Roosevelt, e justamente com esse viés não vinculante para ter uma maior adesão, tá certo? Contudo, cerca de 18 anos depois, foram criados dois pactos e foram criados em separados, também para agradar gregos e troianos. Por que foram criados dois pactos? Primeiro, um pacto de direitos civis e políticos, que está ligado a uma primeira dimensão, ou seja, aquele não agir do Estado, o que agrada mais os ideais capitalistas, que à época tinha a superpotência dos Estados Unidos da América, e um pacto de direitos sociais, econômicos e culturais, que agrada mais os ideais socialistas, certo? Um ideal de prestação, né, de um Estado atuante, voltado para uma segunda dimensão dos direitos humanos, que agrada à época a superpotência, né, então constituída, da União das Antigas Repúblicas Soviéticas, tá certo? Então buscando aí agradar a gregos e troianos, né? Passando também por um período pós-guerra, onde os estados estavam se reestruturando. Muitos estados não tinham a potencialidade de prestar direitos de segunda dimensão, apesar de que o próprio Pacto de Direitos Civis e Políticos, ele prevê, né, uma aplicação progressiva. Muitos estados não queriam se comprometer. Lembrando que os pactos, diferentes da DUDH, são formalmente vinculantes, tá certo? Por isso que eles foram criados, né, com viés de vincular formalmente os estados que iriam aderi-los. Havendo um primeiro pacto de direitos civis e políticos, agradando aí principalmente, né, os ideais sociais, e um segundo pacto de direitos sociais, econômicos e culturais, agradando aí, o primeiro agradando os ideais capitalistas e o segundo agradando os ideais socialistas, tá bom? Então foi justamente essa ideia, e mesmo porque os estados estavam se reestruturando, muitos não tinham condição mesmo de aplicar os direitos de segunda dimensão, nem mesmo de se comprometer, mesmo que essa aplicação fosse dada como progressiva, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido. Esse é o sistema global geral. Nós temos também o sistema global especial, que trata de documentos específicos, né? Tutelas voltadas a certos grupos de vulneráveis, minorias. Então são sistemas mais específicos, tá bom? Aí você vai pensar em convenções, né, contra a repressão voltadas a mulher e criança. Outras convenções específicas no âmbito da ONU fazem parte do sistema global especial, tá certo? Sem mais delongas, eu fiquei muito na tela, deixa eu só sair para você ver mais ou menos, né, o know-how aqui da estrutura da nossa resposta. Então, basicamente, a gente respondeu aqui que temos 3 sistemas regionais e um sistema no âmbito da ONU, tá certo? O gabarito é a letra B de bola. Sem mais delongas, vamos para outra questão. Essa outra questão aqui, também do ano de 2022, para o cargo de delegado também.
Assinale a alternativa que está expressa de acordo com a Declaração Universal de Direitos Humanos das Nações Unidas, que é a famosa DUDH, né, que eu já expliquei para vocês, tá bom? Letra A. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumidamente inocente, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei. Beleza, até aí tá perfeita a questão. Não podendo ser encarcerado antes do trânsito julgado da sentença condenatória. Não, a DUDH não fala isso, dessa impossibilidade do ser humano ser encarcerado antes do trânsito julgado da sentença condenatória, porque nós temos medidas cautelares de natureza pessoal, né, chamada de prisão, que pode ser aplicado. Não é um cumprimento de pena, é diferente de um cumprimento de pena. O cumprimento de pena requer o trânsito em julgado. Inclusive, o STF ratificou esse entendimento, né? Que o cumprimento de pena requer o trânsito em julgado. É justamente um diálogo de cortes, né? É o STF atendendo aos parâmetros internacionais. Isso chama-se diálogo de cortes. Então, o STF hoje ratificou, depois do caso Lula, tudo direitinho, né? Ratificou a necessidade do trânsito em julgado para a aplicação da pena. Existe exceção ali, né, no Código Penal, no que tange a condenado pelo júri, pena mais de 15 anos, mas aí é um caso excepcional, tá bom? A gente não está tratando de direito penal, então não vamos, né, imiscuir nessa exceção. Então a regra é que para a pena exige-se o trânsito em julgado, mas para medidas cautelares, segregação cautelar de natureza pessoal, não se exige, então essa questão está errada nessa parte final, tá bom? Continuando. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constituía delito perante direito nacional ou direito internacional. Até aí está muito bonita a questão. Também não poderá ser imposta a pena mais benéfica que aquele que no cometimento da prática era aplicada ao ato delituoso. Isso está errado. Não vem essa expressão na DUDH sobre a impossibilidade da retroatividade benéfica para os indivíduos, ou seja, uma lei benéfica posterior que venha beneficiar o indivíduo. Inclusive é adotado no Brasil essa possibilidade. Então essa questão está errada também, tá, meus queridos? Letra C. Todo ser humano tem o direito à instrução, que será gratuita, beleza, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. É justamente isso, nos graus elementares e fundamentais, a instrução é gratuita, conforme prevê a própria DUDH. A instrução elementar será obrigatória, certíssimo. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. É justamente a literalidade da DUDH. Então essa questão C está corretíssima, tá bom? Continuando. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pelo Poder Executivo. Já começou o erro da questão, porque podem haver limitações determinadas pelo Judiciário. Então, essa questão está errada, taxando as limitações pelo Poder Executivo, com o fim de assegurar o respeito dos direitos e liberdades e satisfazer as exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar da sociedade. Então, o erro da questão está aqui, tá bom? Todo ser humano que trabalha tem o direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure a existência compatível com a sua dignidade humana. Lembrando que a dignidade humana é um vetor de interpretação dos demais direitos fundamentais, tá bom? Deixa eu sair da tela que eu me empolgo demais e não deixo vocês lerem, né? A dignidade humana é um vetor de interpretação dos demais direitos fundamentais, ou seja, a gente chama de supradireito, tá certo? E o trabalho tem que ser compatível com a dignidade humana, né? Dada essa interdisciplinariedade dos direitos humanos, né? Está relacionado como um todo. O trabalho, né? O lazer, a saúde, tudo isso corrobora para a formação da dignidade humana. Bem como repouso e lazer, beleza, inclusive o direito a férias remuneradas com 1/3 a mais que o 13º salário. Então, isso é uma previsão muito específica, essas férias remuneradas com direito a 1/3 a mais do que o 13º salário. A DUDH, ela não faz previsões muito específicas, né? Ela é um documento com maior generalidade. Então, essa assertiva também está errada com relação à sua previsão final. Vamos ver aqui no gabarito, tá bom? Não há previsão do 13º e das férias, tá bom? É justamente isso que não se pede, não se enquadra, né, com a própria declaração. Beleza, meus queridos? Vamos passar. Continuando. Agora, continuamos na prova VUNESP, né?
para outro órgão, não é agora um órgão policial, mas continua na nossa banca. Deixa eu voltar para a tela aqui. Do ano de 2023, questão bem atualizada, né? Nesse sentido, assinale a alternativa correta que contempla os tipos de crimes que são de jurisdição deste tribunal. Aqui está falando do Tribunal Penal Internacional, tá bom? Eu acho que eu comi um pedaço da questão aqui, ó. Não tá o TPI não, peço desculpa para vocês, tá bom? Aqui a gente está falando dos crimes que são de jurisdição do TPI, depois eu vou consertar o slide. Quais são os crimes de jurisdição do TPI? Eu gravei um mnemônico para provas, que é o GUGA. GUGA, eu vou lembrar de genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, tá certo? E crimes de agressão. GUGA, genocídio, humanidade, agressão e guerra, tá bom? São 4 tipos de crimes previstos aí. Depois a gente vai dissecar, vai falar mais a respeito de cada um deles. E quais são eles? Vamos lá. O crime de tráfico internacional de entorpecentes, não é crime previsto no TPI. Crimes de guerra, certinho. O crime de genocídio e os crimes hediondos, não tem nenhuma previsão quanto aos crimes hediondos. Nossa assertiva está errada. Os crimes contra os direitos humanos, o crime de genocídio, os crimes de guerra e os crimes contra grupos vulneráveis, não tem essas previsões aqui não. O crime de genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Perfeito. Continuando, letra D, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra, o crime contra o Estado Democrático de Direito, não. Isso até está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, mas não no TPI, no Estatuto de Roma, tá certo? Quem faz a previsão dos tipos é o Estatuto de Roma, né? O TPI é um órgão, só para situar vocês aí, não cometer uma impropriedade. Tá certo? Então eu falei aqui que os crimes estão previstos no TPI inicialmente, foi até um equívoco meu, porque os crimes estão previstos no Estatuto de Roma, tá certo? Que é quem regulamenta, quem cria o TPI. Aqui a resposta já está errada, né? Não há a previsão do crime de genocídio, mas não há previsão dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Letra E. Os crimes de guerra, os crimes contra a humanidade, beleza, os crimes políticos, não há previsão no TPI de crimes políticos, e os crimes de genocídio sim, tá bom? Então o gabarito ficou letra C de Charlie, né? É justamente isso. Aqui eu trago para vocês, né, o teor do Estatuto de Roma com a competência aí do TPI para os crimes que eu explanei para vocês, que são os crimes de genocídio, humanidade, guerra e agressão. Depois eu vou falar de cada um daqui a pouquinho, só um instante, tá? De acordo com o Estatuto de Roma, acerca do Tribunal Penal Internacional, julgue os próximos itens. O Tribunal Penal Internacional possui competência complementar às jurisdições penais nacionais. É justamente isso, meus queridos. A jurisdição do TPI é complementar, tá certo? Até a jurisdição dos próprios mecanismos regionais e internacionais são complementares. Depois a gente vai bater um papo sobre isso. Mas a jurisdição do TPI ela só incide em crimes graves previstos no próprio Estatuto de Roma e depois que foi mostrada uma ineficácia da jurisdição interna ou um comprometimento, né, uma certa parcialidade da jurisdição interna. Uma vez que não foi efetivada dentro do ordenamento jurídico pátrio, surge a pretensão para o TPI naqueles crimes em que o TPI faz previsão. Tá certo? Continuando. O Tribunal Penal Internacional é criado pelo presente instrumento, né, que seria o Estatuto de Roma. O tribunal será uma instituição permanente, ele é diferente dos tribunais ad hoc, tipo o Tribunal de Tóquio, o Tribunal de Nuremberg, tá certo? Foram tribunais criados para situações específicas após a ocorrência dos delitos. O TPI não, é um órgão prévio, né? Prévio à ocorrência dos delitos, já tem os delitos já tipificados, né? Terá uma atuação imparcial nesse sentido, e lembrando que o TPI não é vinculado nem mesmo à própria ONU, tá certo? Então o TPI não é vinculado à ONU, em que pese ele aceitar certos comandos do Conselho de Segurança, mas o TPI não é vinculado à ONU. Prestem bem atenção nisso, tá bom? Com jurisdição sobre pessoas e responsável pelos crimes de maior gravidade com alcance internacional. Então, o TPI julga pessoas, tá? Ele não julga estados. E aqui, conforme explanei, crimes de maior gravidade de alcance internacional.
de acordo com o presente estatuto, que é o Estatuto de Roma, e será complementar às jurisdições nacionais. Então, a atuação do TPI é uma atuação complementar, tá bom? A competência e o funcionamento do TPI reger-se-ão pelo presente estatuto, que é o Estatuto de Roma, tá certo? Aqui eu falo do Tribunal Penal Internacional e trago algumas características muito importantes, principalmente devido ao cenário que nós estamos vivenciando, né? Um cenário de guerra, de incidência de crimes do TPI. A gente vai trocar uma ideia com relação a isso, tá bom? O TPI tem sede na Holanda, Países Baixos, isso pode ser objeto de cobrança em prova, possui personalidade jurídica internacional, é um órgão internacional, órgão imparcial, não está vinculado a nenhum Estado-parte, tampouco a Organização das Nações Unidas, a ONU, tá bom? É um tribunal permanente e independente, já te falei, não é um órgão da ONU, né? Somente atua em cooperação com a ONU. A responsabilidade é subsidiária e complementar, ou seja, uma vez que não teve uma atuação no âmbito da jurisdição pátria, né, das jurisdições internas, o TPI vai ter sua atuação. Surgindo com o Estatuto de Roma, ele surgiu no ano de 98, ele foi aprovado por 120 estados-partes, tiveram 7 votos contra e 21 abstenções. Em 21 de julho de 2022 começou a operar o TPI, tá bom? Países que não assinaram o tratado ou se desligaram. Aqui são exemplos de países que não assinaram o tratado ou se desligaram. Eu dei uma ênfase aos Estados Unidos, a China e a Rússia. Por que eu dei ênfase a esses países? Porque eles compõem, eles têm cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, órgão importantíssimo da ONU. Eles estão entre aqueles 5 membros permanentes e mesmo assim não assinaram o TPI, porque eles não querem se comprometer, né? São países que têm histórico de guerra, histórico de violações graves de direitos humanos, tá bom? Como Israel e Irã, né? Inclusive, estamos vivenciando uma guerra ali, né? No território de Israel, guerra essa que tenha o cometimento de crimes do TPI. Inclusive eu vou, né, quando eu for falar dos crimes aqui embaixo, vou explicar basicamente o que eu acho que são os crimes que estão incidindo, segundo a análise, né, de vários teóricos, vários artigos, os crimes que estão incidindo, por exemplo, em Israel, tá bom? No Brasil, o TPI vigora, né, o Estatuto de Roma por meio do decreto 43.088 de 2023, e um outro detalhe que eu trago aqui para vocês é que os crimes do TPI são imprescritíveis, tá bom? Eles não prescrevem. Tem gente que fala que o TPI é até incompatível, né, com a própria Constituição brasileira, mas André de Carvalho Ramos defende o contrário. Defende que não, que o Brasil aderiu voluntariamente ao TPI e que não tem qualquer incompatibilidade, tanto no fato da imprescrição quanto nas penas, por exemplo, pena de prisão perpétua, né? O TPI prevê a pena de prisão perpétua. O André Carvalho de Ramos fala que não, o Brasil aderiu voluntariamente e, além disso, essa pena sofre uma revisão a cada 25 anos. Então, não é uma pena de prisão perpétua estrita. Então, são situações pelas quais o André entende que não há incompatibilidade com o ordenamento jurídico pátrio, tá bom? Então, quais são os crimes previstos no TPI que eu já falei para vocês? Guerra, humanidade, genocídio e agressão. O mnemônico para gravar é o GUGA. GUGA, tá certo? GUGA, ó. Guerra, humanidade, genocídio e agressão, tá certo? Então, dessa forma vocês não vão esquecer mais. Vamos lá, crimes de guerra. Ele acontece nos contextos bélicos e quando há violações às convenções de Genebra, tá bom? As convenções de Genebra são aquela primeira parte dos antecedentes históricos dos direitos humanos. Acontece ali com o direito humanitário, tá certo? A sua operacionalização, principalmente, se deu com a Cruz Vermelha, né? Um órgão executor do direito humanitário que promove a proteção de civis, proteção de profissionais médicos, inclusive atuou na pandemia de Covid-19, ou seja, fora dos contextos bélicos. É um órgão muito importante e as convenções de Genebra criaram preceitos, né, a serem seguidos em conflitos bélicos, em guerras livremente declaradas, como respeito a profissionais de saúde, respeito a locais civis, né, a populações civis como um todo, e havendo o desrespeito dessas situações mencionadas, ao que a gente chama de crimes de guerra, tá bom? Crimes contra a humanidade, ataque praticados por líderes de organizações e chefes de estados contra civis. Na minha concepção, é o que está acontecendo, na minha concepção e artigos que eu me embasei, né, é o que está acontecendo ali no Estado de Israel, tanto pela prática do Hamas, quanto pela prática dos líderes israelitas, tá certo? Então ali tá vendo
uma série de ataques generalizados à população civil, fazendo com que, né, sofram de forma demasiadamente grave ali, consequências que são catastróficas, né? Pessoas morrendo de fome, enfim, uma série de atrocidades que a gente vai ficar horas falando ali do que realmente ocorre. Crime de genocídio. O genocídio tem um fim específico de exterminar, tá certo? Uma população, segregar, exterminar. Então ele tem uma série de atos específicos e ele exige, né, um dolo específico, um elemento especializante para a sua ocorrência. Por exemplo, alguns falam que o crime de genocídio também está sendo praticado ali na Guerra de Israel. Por quê? Porque há segundo alguns teóricos, né, no Estatuto do Hamas, na verdade, a determinação que se extermine todo o povo de Israel. Se há determinação que se extermine todo o povo de Israel, eles têm uma visão genocida. Só que o genocídio ele é mais difícil de provar, né, por exigir esse dolo específico. Então a maioria dos doutrinadores está ficando com o crime relacionado à humanidade no que tange aos conflitos bélicos de Israel, tá bom? As guerras lá em Israel. E os crimes de agressão são os crimes mais novos inseridos no TPI, tá certo? São os crimes inseridos através da emenda de Kampala, emenda essa que o Brasil não ratificou, tá certo? Se o Brasil não ratificou a emenda de Kampala, muitos falam que não se opera, né, os crimes de agressão do TPI no ordenamento jurídico pátrio, tá certo? São ações organizadas por representantes políticos ou militares que põem em risco a soberania ou a integridade de território de outro estado, com os quais, aqui depois eu falo dos precedentes históricos. Basicamente eu entendo que os crimes de agressão são os que aconteceram em relação à Rússia e à Ucrânia, né? A Rússia tentou mitigar a soberania da Ucrânia em determinados territórios, então assim, há visivelmente um crime de agressão ali naquele contexto entre Rússia e Ucrânia, tá bom? Aqui eu falo quais são os 3 principais precedentes históricos, né, do processo de internalização dos direitos humanos, e são justamente os seguintes precedentes. Eu trouxe aqui a biografia, né, a primeira fase, que é ligada ao direito humanitário, que é justamente a sua execução se dá com a Cruz Vermelha e as convenções de Genebra. Também tiveram as convenções de Haia, né, que trataram aí de como que iam ser realizadas as guerras, né, respeitando as populações civis, respeitando os profissionais de saúde, ou seja, os limites dos conflitos bélicos, tá certo? Depois houve-se a criação da Liga das Nações, a Liga das Nações que foi uma instituição fechada, tá bom? Vocês devem ter em mente isso aí. A Liga das Nações não deu certo, até mesmo porque foi uma instituição fechada, só certos países participaram, e não teve o apoio, né, das superpotências dos Estados Unidos da América e da antiga República das Uniões das Repúblicas Soviéticas. Então, da União das Repúblicas Soviéticas, mas ficou mais claro. Então, como não teve o apoio dessa superpotência e foi uma instituição fechada, acabou não dando certo, tá certo? Deixa eu só sair da tela aqui. Acabou não dando certo a criação, né, da Liga das Nações. Só que ela teve um fruto muito bacana, que foi a OIT, a criação da Organização do Trabalho. Essa Organização do Trabalho criou preceitos mínimos para o trabalhador e foi fruto justamente da Liga das Nações, tá bom? Então, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Ficou mais um detalhe. Eu acho que é muito importante eu mencionar aqui a complementariedade. Não trouxe o slide, mas eu vou mencionar aqui para vocês a complementariedade dos sistemas regionais e dos sistemas globais de direitos humanos. Ou seja, eles só atuam quando a jurisdição interna também foi ineficaz, tá certo? E há uma opção voluntária, tanto para os sistemas regionais, quanto para os sistemas globais. Por exemplo, muitos falam do caso Lula, né? O Lula poderia ter se queixado, né, com relação à teórica violação dos seus direitos políticos ali. Ele poderia ter se queixado tanto na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quanto no Comitê Internacional da ONU de Direitos Humanos, como foi o caso, né? O comitê entendeu que houveram violações dos direitos políticos no caso Lula, mas ele preferiu o órgão global. Isso aí é uma voluntariedade, tá certo? Foi me perguntado na prova oral pelo meu examinador se havia, né, uma espécie
de um órgão ser melhor que o outro, dos órgãos globais serem melhor que os órgãos regionais. Eu falei com ele, eu entendo que não há que se falar em um órgão melhor, até mesmo porque você tem a opção voluntária de escolher um ou outro. Aí ele praticamente foi me dando algumas dicas e ele chegou para mim e falou, eu falei com ele, mas não obstante os sistemas regionais atendem de forma mais incipiente às especialidades daquele continente. Ele falou, isso o senhor não entende como uma forma melhor? Então a Banca de São Paulo, pelo que eu entendi, entende como melhor os sistemas regionais. Não obstante você poder, né, adotar tanto os sistemas regionais quanto os sistemas globais, tá certo? Vide o caso Lula. Eu espero que tenha colaborado aí com vocês no aprendizado, né? Na inserção de conteúdos que são extremamente importantes. Peço desculpa a vocês pelo tempo, pelo corrido, né? Que é uma revisão bem sucinta. É justamente um conteúdo final. Espero que vocês mandem super bem no certame. Desejo, né, muito boa sorte para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Tenham fé, não se sabotem, tenham autoconfiança. O bastante para vocês, né, não perderem a sua concentração na hora da prova, mas tenham a humildade de saber que a gente nunca sabe tudo. A gente nunca é autossuficiente, a gente nunca tá preparado, a gente nunca pensa que está preparado. A verdade é essa, a gente nunca pensa que está preparado. Mas o que vai nos apresentar se estamos preparados ou não é o resultado no certame. Eu, na minha prova oral, eu pensava que eu não estava preparado. Quando eu vi, foram quase 90 pontos, né? Fiquei ali dentre as primeiras posições. Deus me abençoou grandemente. Na prova objetiva, tive um alto índice de acerto. Eu nem faria a prova objetiva de São Paulo. Então, tenham fé, tenham perspicácia. Eu fico até arrepiado quando eu falo esses negócios, gente. Coração. Tenham fé, tenham perspicácia. Confiem em Deus, né? Para quem confia, quem, né, tem uma religião, eu acho muito bacana. A fé fortifica a gente. Nos dá uma estrutura mental muito legal. Então, assim, eu espero que vocês tenham bastante resiliência, bastante força mesmo para continuar nessa batalha. E São Paulo é uma grande oportunidade, realmente muitas vagas, tá bom? Mas não é a última oportunidade de vocês. Então, tenham tranquilidade também na hora de realizar o certame. Tenham essa calma, essa organização. Isso vai ser fundamental, tá bom? Que Deus abençoe ricamente vocês. E boa sorte! Eu sou da polícia e tô aqui para te prender. Você violou a lei. Não foi eu que fiz a lei. Eu posso até discordar da lei, mas vou assegurá-la. Não importa o quanto você peça, suplique, implore ou tente me convencer. Nada do que você fizer vai me impedir de colocar você numa jaula com barras de ferro. Se você fugir, eu corro atrás. Se você me enfrentar, eu luto com você. Se atirar em mim, eu atiro de volta. Pela lei, eu não posso dar as costas. Sou a consequência, a conta que não foi paga. Sou o destino com distintivo e arma. Atrás do meu distintivo tem um coração como o seu. Eu sangro, eu penso, eu amo. E também posso ser morto. E embora eu seja apenas um, tenho milhares de irmãos e irmãs iguais a mim. Eles vão arriscar a vida por mim. E eu por eles. Montamos guarda juntos. Uma tênue linha azul protegendo as presas dos predadores. Os bons dos maus. Nós somos a polícia.